Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma atividade? E hoje a Tia Sil traz para vocês uma atividade um pouquinho diferente das atividades que eu sempre trago aqui para vocês, tá bom? E essa atividade, a gente vai lembrar um pouquinho do campeonato de leitura que a gente fazia lá no colégio, né? A releitura dos clássicos. Então, a história que eu trago para vocês hoje é a história Cabelinho Vermelho e o Lobo Bobo, autora Silvana Menezes. Então, eu vou passar um pouquinho as imagens da história para vocês. E essa história eu achei super interessante, porque essa história não tem nenhuma linha escrita. Isso mesmo, não tem nada escrito na história, somente tem as imagens. Então, quando eu vi essa história, quando eu li essa história, eu achei bem legal essa história passar para vocês, porque como a gente consegue, achei interessante como a gente consegue ler uma história sem essa história tenha uma escrita, né? Uma linha escrita. Não tem nada, nada. Só tem as imagens. Então eu vou passar as imagens para vocês. Já já eu falo para vocês como vai ser a atividade que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, gente, vocês viram as imagens? Deu para ler certinho a historinha? Ela é bem legal, né? Então, eu vou contar um pouquinho da historinha para vocês, para a gente ir até o legal dessa história, né? Essa história se trata da Cabelinho Vermelho, que é uma menina, né? E o Lobo Bobo. E esse lobo percorre a Cabelinho Vermelho por todo lugar. Vocês viram várias cenas, né, na história, que ele fica sempre atrás da Cabelinho Vermelho, né? Até que a Cabelinho Vermelho chega até a casa do vovô dela. E ela conversando com o vovô dela e o lobo espiando ela pela janela. E vocês repararam que na mão dele tinha uma caixa de fósforo, fósforo na mão dele? Então, a proposta da atividade de hoje é a seguinte: vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão contar esse final para mim. O que será que vai acontecer ali? O que será que o lobo vai fazer com a Chapeuzinho Vermelho e com o vovô? Que será, hein? Aquele fósforo na mão. Então, vocês vão escrever para mim o final dessa história. E logo, logo vou passar para vocês o final, o que vai acontecer realmente, tá bem? Então, eu queria que você escrevesse o final dessa história. Se vocês puderem tirar ou mandar o final da história para mim ver, para me ler o final da história, o que vocês fizeram, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E já já eu vou passar para vocês o restante do que aconteceu realmente no final da história. Já já, tá bom? Então, gente, vocês viram o final da história? Bateu certinho o que vocês escreveram? Bem legal essa história, né? Eu amei essa história, muito legal. Quando eu vi essa história, eu achei, nossa, eu tenho que levar essa história para o fundamental, que eu gostei demais. E você viu que a gente aprende bastante com as histórias, né? Vocês viram também que a gente pode
ler, tem a capacidade de ler um livro sem que o livro tenha as escritas, né? Não tem uma palavra escrita, né? Muito legal. E também o que eu achei mais interessante, que eu me apaixonei pela essa história, é que no final o lobo não era mau, né? Ele era bonzinho. Eles fizeram uma festa de aniversário pro lobo. Olha que legal. Então, o que a gente aprendeu com essa história? Que a gente nunca pode julgar ninguém, não é verdade? Porque o lobo sempre foi o lobo mau. Mas nessa história, ele era um lobo bem bonzinho. Espero que todos tenham gostado dessa história e dessa atividade. Um beijão e até mais.